Eu sou Jennifer Castelã de Oliveira e este é o podcast Notas sobre Nós, um programa para tratarmos de temas da atualidade sob um viés multidisciplinar, onde a arte, a medicina, o direito e outros saberes se entrelaçam. No episódio de hoje, Adolescer, uma roda de conversa sobre a adolescência. E para essa roda de conversa, convidamos Felipe Fortes, que é médico ebiatra especialista pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e com formação superior em dança na Faculdade Ângelo Viana. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Jennifer. Obrigado pelo convite, para a gente poder falar aí sobre adolescência. Tema tão importante. Isso aí. E conosco também, Vanja K. Michel, atriz, diretora, dramaturga, produtora e professora de teatro. Pesquisadora de assuntos ligados à adolescência, ela é criadora do espetáculo Adolescer, há 21 ou 22 anos em cartaz? 21 anos. 21 anos em cartaz. Bem-vinda, que bom estar contigo aqui. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. E que legal falar sobre esse assunto, que eu acho que é tão importante nos dias de hoje, né? Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar para contextualizar. Vou pedir para o Felipe, explicar para a gente de um modo geral. Tanto o que é essa fase, não sei se a gente pode explicar assim brevemente, o que é essa fase da adolescência e também o que é essa especialidade que tu tens, né? O que é ser um ebiatra? Perfeito. Então, Jennifer, eu gosto muito de dizer e enfatizar e até brincar um pouco com a maioria dos lugares onde a gente lê sobre adolescência, que sempre quando a gente vai ler, a gente começa a leitura... A maioria dos autores, se não todos, dizendo que a adolescência é uma fase, como você mesmo falou, uma fase de transição da infância para a vida adulta, né? E eu costumo dizer que a adolescência não é fase nenhuma. Para mim, fase é a fase da lua. Acho que quando a gente fala fase, a gente diminui um pouco, né? Esse momento tão importante da vida de um ser humano. Já vai passar, parece que a gente está dizendo, já vai passar. Tem essa conotação também, entendi, né? Que é um pouco de como a gente olha, né, o adolescente. Como um lugar mais pejorativo, só ruidoso, só difícil, que já vai passar, que, ai meu Deus, é uma fase. É uma fase. Passa, né? Passa rápido. Exatamente. Inclusive, eles detestam quando falam isso. É uma fase. Que a gente também reverbera para qualquer lugar também, né? A sexualidade, uma possível irritabilidade ou uma mudança de humor. É uma fase, é uma fase, é uma fase. E isso diminui, né? Acaba colocando eles num lugar mais invisível. Então, eu gosto muito de dizer que é um momento da vida, com muitas características potentes, importantes, inclusive de muita potência criativa, né? A Vanja vai poder até falar mais sobre essa potência criativa do que eu. Em que todo ser humano passa por ela, né? E é engraçado, né? Porque a gente também não fala, por exemplo, da infância como uma fase de transição da vida intrauterina para a adolescência. Não, né? Sim. A gente não fala da vida adulta como uma fase de transição da adolescência para a terceira idade. Então, assim, é só com a adolescência que acontece isso, né? É verdade. E aí surge... É um estigma, na verdade. É um estigma. E a gente acaba estereotipando muito eles. Rotulando, colocando eles num lugar de aborrecentes, que eu acho péssimo, detesto essa palavra. E aí, nesse contexto, surge a ebiatria, que é uma especialidade da saúde, não só médica, inclusive. É mais conhecida na especialidade médica, mas também tem os enfermeiros ebiatras, fisioterapeutas ebiatras, enfim. Que estuda a saúde do adolescente, né? E muita gente, assim, não conhece, ela é pouco conhecida culturalmente, que eu acho que também tem a ver com essa história, né, do adolescente ser invisibilizado na sociedade, né? A gente não ouve eles, a gente não dá atenção para eles, a gente não quer a opinião deles para construir política pública, para falar na escola, para, enfim, né, de forma verdadeira, né? A gente acaba deixando eles meio no limbo, né? Na verdade, a gente só pede opinião quando tem dúvidas sobre eletrônicos, ou quando buga o celular, você pensa, me ajuda aqui, conserta meu WhatsApp, por favor. Aí o adolescente tem voz, né? Dentro das famílias, por Reconheço. Então, enfim, a ebiatria vem um pouco nesse lugar para entender e estudar e poder fazer muita promoção de saúde da adolescência, desse momento da vida tão importante, né? Acho que muitas especialidades médicas vêm, a maioria, eu diria, vem do lugar mais patológico, né? Assim, tipo, a cardiologia existe por conta das doenças do coração. Né? A nefrologia pelas doenças do rim. E aí, quando eu falo que sou ebiatra, né? As pessoas não conhecem, me perguntam, mas quais são as doenças do adolescente? Sim. É um pouco desse viés patologizante da medicina.
E acho que isso também é um pouco o que me fascina, assim. Porque a ebiatria, ela não pensa sobre as doenças da adolescência. Na verdade, é uma virada de jogo, assim, né? Ela surge mais para promover saúde. Prevenir agravos. Potencializar esse momento do ser humano. Exatamente. Que é um momento de ouro na saúde, né? Que você está formando a sua personalidade, formando as suas ideias, né? Observações do mundo, inclusive seus cuidados próprios com a sua saúde, né? Então é um momento muito bom, assim, para um profissional da saúde fazer uma intervenção, poder discutir, refletir, né? É um momento de ouro. Então, a ebiatria vem um pouco desse lugar, sabe? Muito para promover saúde. Mais do que questões de doença. Claro, eu sou médico, né? Assim, se vier algum adolescente com uma questão, um diagnóstico que precisa ser feito, vamos fazer, né? Sim. Mas eu vejo, no meu atendimento, né? Público como privado, na universidade, no consultório privado, vejo muito isso, né? Atendo muitos jovens que querem acompanhar a saúde, fazer promoção de saúde. Sim, um espaço em que o jovem se sente à vontade para poder falar suas questões, sejam elas, que eu acredito que seja muito multi-interdisciplinar aí, essa tua especialidade que tu deve, né? Fico eu imaginando assim, tudo que tu deve estudar para poder fazer esse atendimento, e ainda mais com essa visão, né, positiva, né, sobre esse momento. Que realmente eu achei excelente a tua fala introdutória, assim, porque já dá já pauta aqui a nossa conversa, porque realmente, eu mesmo, quando eu estava escrevendo aqui, já fiz uma lista de problemas, como ajudar os pais a resolver os problemas, quem está nos escutando, e na verdade a gente já vai dar uma volta e já vamos conduzir de outra forma, Claro, né? claro. É claro que a gente não vai romantizar com certeza o momento e dizer, não, tudo são flores, é incrível. Claro que pode ter seus ruídos, né? Mas que vai depender muito de cada família, de cada situação, de cada cultura, né? Sim. Inclusive, assim, nosso país, que é enorme, né? Costumo dizer, não existe uma adolescência. Existem várias adolescências, né? Sim. Mas a especialidade vem um pouco para isso, sabe? Para desestigmatizar. E para promover a saúde, né? E isso que você falou é muito importante, né? O jovem tem que ficar confortável com o profissional de saúde. Né? E a gente treina isso também, enquanto médicos e ebiatras, né? Assim, lá na UERJ, né? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu trabalho no NESA, que é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente. Né? Lá onde eu fiz a minha residência, onde hoje eu sou staff. E eu tenho alunos de graduação, de pós-graduação, então a gente conversa muito sobre isso, né? Abordagem. A gente treina isso, como deixar o jovem confortável com o profissional da saúde para que ele possa usar ao máximo aquele espaço, né? E um jovem que é tão massacrado pela sociedade contemporânea, ele já chega com 5 pés atrás, Desculpa, estou adolescente. Tipo isso, exatamente. Pedindo desculpas, né? Entra de costas. Isso aí. Mas então, tá bem. E aí eu pergunto já então para a Vanja, como é que surgiu o que te inspirou? Por que essa tua vontade de trabalhar essa temática, né? E estudar esse assunto e levar isso, falar desse assunto através da arte? Bom, foi um desafio, né? A minha primeira formação em magistério e especialista em educação infantil, todos os cursos, e eu, 11 anos, fui professora de educação infantil maternal 1, de 2 a 3 anos. E todo o meu conhecimento era nisso, mas eu fazia curso para ser atriz, diretora e produtora de espetáculo. Então, eu já atuava em muitas peças infantis e meus alunos iam lá. E um dia, o diretor na escola, onde eu já estava há 10 anos trabalhando, disse para mim, Vanja, o professor de teatro dos adolescentes está indo morar em São Paulo. Como você conhece a filosofia da escola e você já é atriz e já está trabalhando com isso, então a gente vai você vai sair da educação infantil, você vai dar aula para os adolescentes. Eu disse, não, eu não entendo nada de adolescente, Deus me livre. Socorro, não. E ele disse, não, mas não tem escolha. A gente já decidiu. Então, a partir de agosto, imagina, era meio do ano, você vai dar aula para 6º ano, 7º, 8º, ensino médio. E eu disse, eu sou atriz, eu sou diretora, mas eu não sei dar aula de teatro. Ele disse, mas se tu tira de letra, nem te preocupa. E qualquer coisa, vai estudar. E aí, quando ele falou que ele vai estudar, eu pensei, meu Deus, adolescente, para onde é que eu vou começar? Eu me apavorei, me inscrevi em 3 cursos de prevenção de drogas, bem louca. Viu? Eu fiquei assim, como assim, né? Eu não sabia nada de adolescente. E aí foi um caos. Foi um ano, assim, de agosto até agosto do outro ano, onde eu chorava todos os dias. Eles faziam abaixo-assinado para me tirar, porque eles me tratavam como babá. Porque eles me viam antes, eu com as turmas de maternal. E então, para
Eu não entendia nada, eu era babá, né? A gente não precisa de babá. Uma vez eles trouxeram uma madeira e chupetas Meu Deus. para aula, sabe? Assim, desafio, eu hein? só chorava. E eu realmente vi que eu não sabia nada. Eu cheguei pro diretor e disse, ó, então, ou vocês trocam ou eu peço minha demissão. Ele disse, não, você não tem demissão e você não tem escolha. Vai estudar, Vanja. E aí eu fui. Eu não parei ainda. Eu não consegui parar ainda de estudar, porque sempre eu fiquei com o receio de não acompanhar eles. Uhum. E eu criei um amor incrível, muito grande, assim. E o que eu fiz para conquistar eles é que, na época, eu estava num espetáculo de Nelson Rodrigues e eu chamei eles para assistir. E aí eles me viram com outros olhos, Claro. né? Te perceberam. Viram. Aí mudou, né? Então, eram as plateias cheias dos meus alunos, sempre das peças onde eu estava. E aí eu conquistei eles. Enfim, a gente começou a trabalhar espetáculos de teatro, de montagem na escola, porque tinha festival sempre das escolas e fora, em outras cidades. Até que um dia uma menina disse para mim... eu estava em cena, num espetáculo. Você viu que vai chegar uma peça aí, Confissões de Adolescente? Nós vamos assistir. Eu disse, vão lá mesmo, tem que ir, né? E eles foram e voltaram assim. Nossa, só choravam. E... Finalmente, uma peça que fala da gente. E a gente não quer mais montar essas peças aí que tu traz, esses clássicos aí. A gente quer uma peça que fale da gente. E aí eu fui assim, ó, desde o URGS a todas as bibliotecas de Porto Alegre, textos de peça para adolescente. E não tinha. Olha. Tinha o Despertar da Primavera. Sim. Na época já tinha o Bailei na Curva. Bailei na Curva. E aí eu fiquei, como é que eu vou montar uma peça? Cheguei e disse para eles, não existe texto. Ué, como não existe? Eu disse, não existe. E aí, nisso, eu estava estudando, participando de um grupo de estudo com psicanalistas, onde o Winnicott dizia que a adolescência era uma terra de ninguém. Onde, na época, ano 2000, ninguém queria ser adolescente, eles eram vistos como aborrecentes, e nenhum adulto queria se igualar a adolescente. Depois, não. Depois houve uma mudança, começou a surgir os adolescentes, onde os adultos começaram a se vestir como adolescentes, se portar, ficar, namorar, babá, entendeu? Aí começaram a se apaixonar, porque ninguém mais quer envelhecer. Até hoje ficou, né? Desde 2002 até hoje, ninguém mais quer envelhecer. E aí, essa aluna, eles foram assistir novamente. E eu não podia, porque eu estava em cena, eu estava num espetáculo na época. Aí eles voltaram e... Senhora, a gente decidiu. A gente não quer mais montar isso aí, e é uma peça nossa. Daí eu disse, tá bem, então, me dê um minutinho. Eu saí, fui buscar folhas em branco, distribuí caneta, botei músicas, escrevo o que vocês querem que essa peça diga. E aí foi o que eu me assustei, que foi a primeira coisa, era todas as frases que os adultos falam que a gente não gosta. Entendeu? Que os pais falam para eles. E essas frases estão até hoje no Adolescer, que foi... a cena que você falou, isso, que tem a pessoal, música do Ney Mato Grosso. Exatamente. Né? Eu fui assistir a peça maravilhosa, tem que ver, porque eu estava dizendo para a Vanja dos bastidores, a gente se enxerga enquanto adolescente que foi, e eu tenho filhos adolescentes saindo, né? Não sei, porque agora vai mais longe, eles estão na faixa dos 20 ali, 18. E a gente, puxa a vida, né? Quanta coisa a gente se identifica enquanto pai, sofrendo ou se equivocando ou fazendo uma abordagem, né, atravessada, que poderia ser diferente, quantas conversas. E eu chorei também lá, porque a gente se identifica muito, né? Então, a peça é maravilhosa. Sim, e aí a tem peça... um poema. Isso aí, a peça, geralmente a gente coloca músicas de agora e músicas da adolescência dos pais. Porque eu quero que quem assistir, se sinta como um adolescente. Porque é uma forma de você se identificar e talvez entender melhor o que eles estão passando, né? É pra pegar todo mundo. É pra pegar todo mundo. Pega geral. Pega na cena A, pega na cena B. Eu já vi o Adolescer também. Então... Gente, viajei agora, porque eu vi Confissão de Adolescentes. Eu não quando eu era ver. adolescente. Eu vi depois na TV, né? Apaixonado. Sim. E aí, vi Adolescer agora, faz pouco tempo. Não, e é incrível porque o que me chamou a atenção é isso, porque são 21 anos, mas ela é muito atual. Sim. Então, aí eu pergunto, né, Felipe, assim, o que tem na adolescência que ainda é atemporal, né? E, ao mesmo tempo, ela se transforma para os temas mais recentes. Mas tem um quê
Sim. que não muda nessa história do ser humano, ou não, tô errado. Tem, Que nossa. A Vanja conseguiu captar lá. Acho que o que tem de mais incrível, que a Vanja até mostra no espetáculo, é que a adolescência, ela na sua essência, um momento de transgressão, né? E isso é muito importante. Que coisa boa que a gente tem um momento da vida do ser humano que a gente transgride, né? A transgressão é importantíssima para a humanidade, né? Manifestações políticas acontecem na juventude, obras de arte, né? Não que os outros artistas não possam se manifestar, mas assim, as grandes obras de arte mais fervorosas e mais, né, de mais bonitas, de mais volume, enfim, vem muito da juventude, adolescência, juventude. Construção de novos olhares, né? A gente precisa a todo momento estar se reconstruindo enquanto humanidade, tentar sair do status quo, né? E quem faz isso é a juventude. Então, acho que isso é o âmago. Talvez isso deixa, talvez a peça e deixa o olhar para o adolescente muito atemporal, muito contemporâneo o tempo inteiro. Sim, né? e talvez seja isso que seja o assustador. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. A transgressão. Exatamente, que é o que assusta a gente, A sociedade né? em geral, né? Os adultos. Aquilo que sai da conformidade, vamos Exatamente. dizer, né? Talvez. E a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer, né? Também que a gente foi adolescente. Pois Como é que foi? Nossa, a gente endurece com tanta facilidade, né? Eu tava dizendo pra Vanja também. Os bastidores são ótimos, pessoal. Às vezes nós vamos fazer o bastidor também. Mas eu tava dizendo pra ela, às vezes, algumas conversas com os filhos, né? Enfim, e daqui a pouco eu paro e penso, nossa, um pouquinho, como é que eu pensava? Eu tenho que voltar. E às vezes eu faço esse exercício. E aí eu consigo, Jennifer, mas pensa o que tu queria naquela época. Tua mãe, né? Mãe querida, amo. Mas, tipo assim, queria fazer as minhas coisas, ser independente, ter autonomia. E a gente ainda não consegue, mas a gente quer. E a gente quer tomar decisões, né? Que não sejam, assim, controladas pelos pais. E aí, por isso que eu digo, então, esse programa, a peça é para os adolescentes ou para os pais ou para todo mundo? É para a família dos adolescentes, para todas as pessoas que convivem com adolescentes. Mas é para eles se encontrarem, porque o espetáculo fala a linguagem deles, é a voz deles ali. O adolescente não vai te dizer o que é certo e o que é errado, não vai te dar lição de moral. Ele vai te mostrar. E aí é importante você ver, né? Eu vejo que quando você vê o problema de fora, como eu estou sentado na plateia, vendo ali a separação dos pais, a alienação parental, estou vendo a cena da escola, eu posso ver de fora, eu posso chorar, rir, e aí eu começo a me colocar no lugar de todos os personagens, né? Do professor até o bagunceiro. Eu posso ver de fora, e eu vendo de fora, eu posso fazer uma outra leitura. E eu posso pensar diferente. Então, o teatro tem esse poder transformador, né? Da pessoa entrar com um perfil e ela vai sair transformada. Alguma coisa vai mudar ali. É um desafio empático, né? Que a E gente uma coisa que eu gostaria de colocar, assim, que eu vejo essa transgressão ali. Quando você tem um filho bebê, ele já começa a transgredir ali, as madrugadas gritando, depois a birra no meio do supermercado se jogando no chão. E você tem uma paciência incrível na infância. Você tem que escolher o produto tal, a visita tem que se portar de tal maneira, tudo tem que ser daquele jeito, a foto tem que ser daquele jeito. Quando chega na adolescência, é a mesma transgressão. Para mim, eu não vejo diferença. A única diferença é que o bebê não fala. Então, você não sabe o que ele está chorando, você não sabe o que está acontecendo. E quando chega na adolescência, você tem 2 episódios. Ou ele não fala e fica emburrado, e uma cara de não tenho poucos amigos, ou ele fala. E aí, quando ele fala, você não concorda. Então, assim, para mim é a mesma fase. Só que daí, o que acontece na adolescência é que os pais largam de mão. Ah, não. Para mim, larguei de mão. Ou o castigo é muito violento, ou você larga. E quando você larga, o universo está esperando teu filho adolescente. Por que estão esperando o filho adolescente? Adolescente é a melhor isca que tem para atrair tudo. Por quê? Eles adoram aventura. Eles são gente de boa, entendeu? E com eles, o adolescente, eles são... Por isso eu botei aquela música do Lobão. Eu sou o cara. Para eles, nada de ruim vai acontecer porque eu sou esperto. Não. Entendeu? Meu pai, meu avô, minha tia... minha amiga é burra, mas comigo vai dar tudo certo. Eu sou o cara e vai dar... Entendeu? E o universo está comigo. E aí, quando não dá, aí
Aí é que vem, aí que eles se perdem, né? Sim, entendi. Assim, essa coisa da gente poder estar presente em alguma medida para poder acolher e pelo menos estar aberto para poder escutar, seria isso? Sim, Para os sim. pais, um pouco esse papel da gente Não, estar mais espectador, mas ao mesmo tempo atento. Sem querer atuar pelo filho. Não, e eu diria, inclusive, que estudar a adolescência, assistir um espetáculo e falar sobre adolescência, ler sobre isso, eu tenho um Instagram, né? @médico de jovens. Ótimo. Ai, é muito bom, eu aprendi horrores. Eu também já fui lá conhecer, é muito legal. Eu pensei assim, por que o Felipe não existia na minha adolescência? Não, Porque eu não achava isso em livro nenhum, e ele fala de uma maneira tão legal, né? E divertida. Eu também vi. O que eu ia dizer é que, assim, esses espaços todos podem ser frequentados também por quem não tem adolescente ainda. Porque as crianças, afinal, elas crescem, né? Sim. Inevitavelmente, né? Sim. Então, o espetáculo da Vanja, o meu Instagram, a literatura que tá por aí. E isso que é bacana, né? Que a gente hoje em dia tem acesso nessa sociedade de informação, de cultura. Claro, o importante é poder selecionar, né? O que é bacana. Até aqui no podcast a gente procura assim, não, mas vamos chamar gente pra falar daquele assunto que sabe falar daquele assunto, né? Porque também palpite aí... Eu faço, dou palpite. Agora não, eu quero ouvir pessoas legais. Então, ter esse acesso à informação, né? Democratizada, né? Na internet, né? Na peça, enfim, através da arte também, é bacana porque a gente tem onde buscar, né? Sim. Isso, acho que antigamente nossos pais não tinham, eu tive menos, cada vez vai aumentando esse espaço de informação qualificada. Nem na enciclopédia La Rousse, Delta Júnior tinha. Nem na Barça tinha. Não, e como a Van já falou, né, assim, é um espaço que, bom, eu sou suspeitíssimo para falar, porque eu também sou formado em dança, né? Também coisa boa. Entendo a arte como um super lugar. Tu tem noção que um médico formado em dança, um médico com arte é outro médico? Tá vendo? Achei maravilhoso. É outra qualidade. Mas eu acho que a arte é um lugar maravilhoso pra gente poder estudar, refletir, se deixar afetar, né? Para poder circular as ideias, né? Então, eu também sou suspeitíssimo para falar. Incentivar. Já vi o espetáculo da Vanja e adorei. Então, assim, é muito importante. Quem não tem adolescente ainda também pode já ir. Entrando sem medo. Vá sem medo. Né, como a Vanja falou, assim, a gente coloca os bebês num lugar tão de ouro, que é importante, óbvio, né? A gente, né, faz uma gestação toda, tem o livro do bebê, que a mãe compra antes de ter o bebê. Às vezes compra antes até de engravidar, né? Porque tá pensando... A gente também gesta adolescente, né? Verdade. E a gente não se prepara para eles. Agora, não se prepara para esse momento. A fala do Felipe, eu penso assim, eu fui numa médica antes que eu queria engravidar. Eu fui antes, ver como é que eu fazia, o que eu tinha que tomar, olha aí, era melhor, olha aí. E realmente a adolescência, a gente... Eu falo aqui, depoimento da gente, né? Mas enfim, eu fico assim, ai meu Deus, e quando chegar a adolescência? Que interessante, eu tô adorando esse programa. Porque me tira uma tonelada, assim. Porque realmente a gente vai já com esse estigma, né? Claro. Ai, quando chegar a adolescência, né? E que não seja assim, que não seja mais assim. Que a gente possa entrar mais leve, né? Nessa fase. Que aqueles que estão aqui nos ouvindo, né? Por favor, façam esse exercício de procurar as informações. Sim. E essa visão diferente que está sendo trazida, né? Que não é só rolo, problema e confusão, né? Eu lembrei quando eu fiquei grávida, que eu comprei uns 5 livros sobre... Eu queria ser a mãe perfeita. Bom. Eu queria ser a única mãe perfeita no mundo. A primeira. E nada, ninguém. Ia todo mundo dizer, nossa, como ela é perfeita. E o bebê ia dizer, nossa, minha mãe é melhor. E aí eu, feliz, levei e mostrei para um amigo meu, psicanalista. Olha os livros que eu comprei. E toda feliz. E olha agora sobre isso. Ele se bota aí fora. Bota numa biblioteca. Daí eu disse, porque não existe mãe perfeita. Eu disse, como assim? Não existe, Vanja. Tu vai ser chata. Às vezes eles vão querer que tu morra. Eles vão dizer que te odeiam. E se você não for isso, você não é mãe. Aí você é amiga. E filho não precisa de amigo. Amigo eles têm um monte. Mãe, eles só têm uma. E aí eu gravei essa frase e ela tá na adolescência. Amigos a gente tem um monte. Mãe a gente só tem uma. É verdade. E na verdade o que a gente vai vendo na evolução dos filhos eu tinha uma amiga que dizia, como é que é? Fica mais fácil, mais difícil? Eu perguntava, muda. E eu fiquei com isso, muda. Então, a gente nunca está exatamente preparada. A gente pode se informar, buscar, mas aquela questão interna nossa, emocional, que a gente vai jogar as nossas coisas na relação conforme ela vai
andando, Sim, e os filhos crescendo, e a gente também mudando de fase, a gente vai tendo que aprender a lidar, né? Claro, subsidiado melhor, mas assim, a gente vai ter que se descobrir mãe, eu penso assim, a cada fase da vida da gente. E acho que a adolescência, os nossos filhos ou dos seres humanos que nos rodeiam, pode ser sobrinhos, podem ser alunos, podem ser, enfim... também mexem com as nossas adolescências, né? Com as nossas marcas, com o que aconteceu com a gente, né? Exatamente. Então, esse é um desafio duplo, né? Por conta Porque disso. a gente revive, né? Claro, Revisita, né? claro. E se tem coisas ali não bem acomodadas, Exatamente, virão à tona, né? exatamente. Sim. E adolescer é crescer, é amadurecer, é um momento de crescimento, né? E eu me lembro essa semana, uma pessoa me disse assim, Vanja, eu tenho certeza que minha filha entrou na adolescência porque mudou. Não fala mais comigo, não consigo entender, tá emburrada. Eu disse, faz um brinde. Faz um brinde que tu tem uma filha na adolescência, coisa chiquérrima isso, né? Assim como é assim como tem quando o nenê... Bota no currículo. Né, faz aquela festa para ver se vai ser um menino, uma menina, se vai ser... Sim. Faz uma festa aí, faz um jantar e um brinde e honra. E agora começou esse momento incrível que... É desafiador, que mas agora nós vamos ver se tu vai aguentar. Exato. Os pais têm que aguentar, tá? É só isso que eu digo. Sim, Às vezes tu tem vontade de fugir. É Sim. desafiador, né? Mas Muito desafiador. Mas eu acho que a precisa- gente cresce junto, né? É uma fase, sabe aquele cresce junto. do braço, guerra de braço ali? Às vezes vai pra lá e você vai ficar nesse jogo de braço aí. Sim. Não, preparem-se, mas a coisa vai. E aí, Algumas coisas mudam e eu acho que, assim, a grande questão também é que a adolescência, ela é menos física, né? Criar um adolescente é talvez menos físico do que criar um bebê que tem que estar pra lá e pra cá, correndo atrás dele, ou trocando fralda, mexendo com cocô, né? E cuidando pra bebê não cair, pra não sei o quê, aí a coluna dói, porque você tem que se abaixar. O adolescente não, é mais mental, sim. né? Ele vai te desafiar no diálogo, vai ter uma contra-resposta, um contra-argumento. Bem mais E você- fundamentado. Bem mais fundamentado. Sim. Aí você vai ter que... nunca pensei sobre isso. Sim, Né? Vão ter coisas que eles vão saber mais do que nós. Sim. Principalmente nesse momento contemporâneo que a gente tem um grande desafio na parentalidade, que é a questão do digital. Né? É o grande desafio, ao meu ver. Assim, a esmagadora maioria dos meus pacientes tem questões que ficam em volta dessa questão digital que a gente também não sabe. E, aliás, a gente sabe menos que eles. Pois é, justamente isso. Até ia dizer pro pessoal aqui, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, Nota Sobre Nós, se inscreva no canal. Lá a gente também tem um episódio bem legal sobre telas e redes. A gente tratou mais sobre a criança, mas a gente já entrou um pouquinho no adolescente, que a gente conversou sobre essa questão, inclusive dos riscos, né? Veio até um viés, assim, um delegado muito bacana, falando, assim, dessa questão da proteção e tal. Porque isso a gente fica preocupado. Claro. Então, eles levam isso para ti no consultório? Sim. O que acontece lá naquele quarto fechado, aquela coisa? É. E nós pais, né? Como que a gente pode intervir sem ser, assim, aquela, como é que eu digo assim, castrador, vamos dizer. Aham. Mas saber que tem riscos ali, né? Sim. Eles levam o que lá para ti? Não precisa dar nome, nem... Mas Mas que tipo de drama que surge lá na... Jennifer, no essa âmbito? é a grande É o questão grande, tá. da adolescência contemporânea, assim. Tá. E da criação de adolescentes, né? Que a gente também tá muito perdido. Por isso, né? Porque as coisas são tão novas que a gente tá trocando o pneu com o carro andando. Isso aí. E com- Isso é a tecnologia. Exatamente. E com a cereja do bolo, que quem tá pilotando o carro é o adolescente, porque ele sabe mais do que nós sobre isso. Sim. Então eles vão conseguir transgredir neste lugar com mais facilidade, vão nos passar a perna, e é isso. E a gente que lute, vamos lá, Sim, né? tentar entender como que a gente pode se Exatamente. defender. Então, É. assim, a gente precisa não ter medo, não ter receios de ser invasivo demais. Tá, entendi. A gente precisa monitorar redes. Tem que olhar. A gente precisa monitorar o tempo, monitorar o conteúdo, fazer essa curadoria. Não tem como. Não tem Entendi. como. Por muito tempo. Até 15, 16, 17, 18 anos, sabe? Pais são cuidadores, né? Sim, Tem que né? olhar, Porque tem que estar presente. assim como a gente ensina os filhos mastigar de boca fechada, de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, a gente tem que colocar na pauta da educação dos filhos a questão das redes. Sim. Né? O que pode, como fazer, como não fazer. Nas escolas, isso precisa estar no currículo. Isso. Nas políticas públicas, isso tem que estar posto. Não dá para Não colocar tem. também só na Família, família, é toda uma na culpa estrutura que a dos gente- pais, vide mães, né? Porque são as mães que chegam junto, né? Então, eu até fiz um post sobre isso, né? Que é a digitalização da culpa materna. Mais uma coisa para culpar a mãe. Mas eu ouço muito isso. Quando Sim. acontecem problemas, né? Golpes,
abusos, né? Enfim, pedofilia na rede. Mas onde estava a mãe dessa criança, desse adolescente que deixou usar? Então, é mais uma culpa materna, né? Então, não dá, tem que... Eu vou fazer sobre economia do cuidado e toda essa questão, Olha aí. que recai. Vamos fazer um episódio sobre isso. Não, tem esse que ter lugar da maternidade que tem a que gente ter um cuidado tem que responder por tudo sozinho. Tem que ter um cuidado de vários lugares. Claro, a gente precisa, por exemplo, regulamentar as redes. Enquanto política pública. Não tem como deixar como está. Sim, de qualquer tem toda jeito. uma discussão sobre esse marco da internet, tem discussões jurídicas assim, mas que é como tu disseste, a gente está indo, a coisa já foi. Sim. A tecnologia já está muito mais avançada e nós aqui, eu agora falando do direito, a gente ainda está tentando entender várias coisas. Sim. O que é jurídico adequado, o que não é, quais são os limites. Então, a gente está ainda, né? Mais um episódio, fizemos um sobre inteligência artificial. Esse tá bárbaro, que a gente também discute essas questões. Não, inteligência Do limiar artificial, do então... direito, as questões morais envolvidas na inteligência artificial. Então, realmente é um grande desafio. E é o momento do adolescente. A criança já, né? A Vanja estava dizendo que... Aliás, isso é importante. Quando é que começa? Existe um marco? Quando começa e quando termina a adolescência? É 10 anos? Então, existe. É meio controverso. A ciência, inclusive... mais ou menos. A ciência meio que se... Porque cada vez parece que é maior esse tempo. Sim, essa semana eu estava numa palestra com um psiquiatra e, de acordo com as pesquisas, o pós-pandemia, a adolescência agora emocional está entre 10 e 25 anos. Pela fase emocional do pós-pandemia, que não confere com, né, sim. com as outras órgãos. Já li essa parte da... Claro que a rede, hoje em dia, às vezes a criança está desde que nasceu. Não, quer dizer... Mas, assim, os riscos maiores, já ali 10 anos, a gente já tem que estar atento. Sim. Assim, do ponto de vista legal, né, e de conhecimento científico, a gente tem 2 marcos aí bem importantes. A gente tem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que define a adolescência de 10 a 20 anos. Ponto. E no Brasil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, que define de 12 a 18. Né? E é engraçado, eu acho, inclusive, a adolescência também é pouco estudada na ciência. Né? Essa confusão fala um pouco disso, né? Claro que a adolescência é uma coisa cultural, depende, né, de lugar para lugar, enfim, né? Que é muito diferente de puberdade, que são as modificações do corpo. Explica pra gente qual é a diferença. A puberdade são as modificações do corpo, ponto, né? Quando você começa a ter um hormonais, corpo as questões biologicamente já diferente. E aí a gente fala de puberdade. E a puberdade, inclusive, ela pode ser muito diferente de adolescência. Por exemplo, a puberdade na menina pode começar com 8 anos e tá ok. Não é uma puberdade precoce. 7 anos seria. E no menino pode ser 9 anos, a partir de 9 anos. Mas tem uma diferença, né? Existe uma lacuna aí. Pode começar de 9 a 14 anos em meninos e de 8 a 13 anos em meninas. Mas não quer dizer que seja necessário adolescentes. Não, crianças podem ter puberdade e são crianças, né? E aí pelo ECA, que só começaria aos 12, enfim, né? Mas de qualquer forma... Tem esses marcos aí, legais e temporais da ciência, digamos assim, e da nossa lei no Brasil. Mas que também, para mim, também é um reflexo de como a gente estuda pouco a adolescência, né? Que tem essa controvérsia. Mas tudo bem. E a gente tem também sabido, né, na ciência que o cérebro ele se desenvolve até 24, 25 anos. Né? De maturação cerebral. O que não quer dizer que está esticando a adolescência. Né? Mas tem essa questão da maturação cerebral, né? Agora, uma coisa importante que a Van já trouxe, né? É que assim, a gente também, na minha opinião, tem uma adolescência pré-pandemia e uma adolescência pós-pandemia. Né? Eles perderam esse tempo, né? Eu vejo muito adoecimento, muitas questões pós-pandêmicas que eu não via antes. Galera que teve um tempo em suspenso, né? Principalmente para aquele jovem que fez a adolescência, começou a adolescência, a sua puberdade na pandemia. Sabe? Passou ali 11, 12, 13 anos na pandemia. Chegou na escola, foi para dentro de casa com, sei lá, 1,50 m, chegou na escola com 1,90 m. 1,80 m, 1,70 m, enfim, né? Com outra fisionomia, outra voz. Eles
perderam esse tempo, Sim. né? O adolescente E agora, precisa... Tem encontrado essa busca dentro do... Sim. E aí, eu acho que é um pouco isso que a Van já falou, né? Que aí isso fica esticado, né? Começa a ficar mais Tem que pra dar mais frente. tempo para essas E coisas adolescente acontecerem. precisa conviver com adolescente. Isso. Precisa. Assim como os cachorrinhos e gatinhos precisam ir pra rua e Tem ter essa contato fase com outros de- bichinhos. Quando eu falo, eles se enrolam de rir, né? Eu digo assim, vocês estão igual pet. Vocês precisam ter contato com gurizada. Você não pode ficar no quarto. Larga outros o quarto. exemplares iguais, Você né? larga o quarto, larga o celular. Vão viver, gurizada. Vai dar tudo errado. E daí... Tenta de novo. Agora, o que não pode é ficar no quarto e no Isolados. celular, isolados, né? Então, dos pais promoverem, coloca em grupo de esporte, coloca na música, coloca no teatro, coloca em grupos, onde tem grupo de gurizada, bota teu filho, ele vai estar num lugar saudável, convivendo com gurizada da idade dele. É preciso para eles crescerem, entendeu? Sim, porque eles têm E a pandemia adoeceu por isso também. Tribo, eles Sim. buscam também uma tribo, né? Sim. E o risco Pra se de uma tribo identificar, online é que a gente nem procurar. sabe que tribo é essa. Talvez o online a gente não sabe muito bem para que tribo que eles estão indo. Essa aí, presencial, a gente pode enxergar e ver mais ou menos. Eles podem E para além de a gente não saber muito bem, que é uma questão, né? A gente não sabe o que pode estar atrás de um avatar, né? Qualquer situação, pessoa pode estar atrás de um avatar. O digital, ele é muito diferente, né? Não tem cheiro, não tem textura, não tem abraço, não tem beijo na boca, não tem, né? E eles precisam disso, né? Acho que esse contato físico. E essa é uma outra camada, né, do pós-pandemia. Para além desse tempo que ficou perdido, que eles ficaram em suspenso, a gente também tem um momento tecnológico que foi enfiado goela abaixo da gente, que foi preciso, que inclusive necessário, ótimo, a gente aprendeu a lidar com Zoom, que bom, né? Mas, e não tem volta, que ok, não tem problema, mas a gente tá precisando de alguns passos atrás na questão da conectividade. Né? Não só jovens, né? Sim. Adultos, idosos também, mas principalmente os jovens, né? Isso que a Van já falou é importantíssimo. Sim. Eles têm que estar presencialmente entre eles na natureza. E essa coisa eu achei muito interessante na peça que tem... A gente sempre dá um pouquinho de spoiler quando a gente traz, né? Uma peça. Que bom! Mas, enfim... 10 de março a gente volta, menina. Olha aí, a 10 de março de 25, ainda estamos aí. 25 não, 24? Olha, eu já tô pulando 2 anos. Olha só. 10 de março de 24 tá no ar. Acho que o nosso episódio, nós vamos estar em janeiro. Ótimo. Vamos estar em janeiro, vai ser bem pertinho ali. E aí... essa questão da rede, e tu traz ali que às vezes os próprios pais também estão no celular, os pais também. Os pais, o celular. Também estão no computador, no celular. Sim. E a gente às vezes tá cada um num, né? E tem que fazer algum pacto na hora do almoço para que não vamos ver agora. Senão são 2, 3, 4 celulares, pessoas ali totalmente alienadas. Vai dizer que não acontece se a gente não policiar a nós mesmos, né? Enquanto pais e a família, enquanto... Aquele momento importante ali da gente estar junto, né? Acho que acontece muito na casa de todo mundo, eu fico imaginando. E a peça traz um pouco essa olha isso aqui, dá uma olhada. Dá uma olhada, né? Os filhos vão abraçar os pais, os pais abraçam por trás olhando o celular. Exatamente, é bem interessante. E foi interessante o relato de a gente fez apresentações para a escola, né? E teve 26 apresentações para a escola, então eu me lembro de uns estudantes que chegaram para mim, a senhora não falou de um negócio, por exemplo, assim, eu quero ir para as praças, mas eu chego em casa, meus pais chegam cansados, vai pro teu quarto, não enche o saco, pega teu celular. E eu fico pensando, aí ficam dizendo que é a gente que quer ficar no celular e quer no quarto. Eu quero sair, mas para eles estão cansados e eu vou fazer o quê? Então, eu vou pro quarto e fico no celular. Sim. Então, da gente também pensar nisso, Pensar um pouco. Porque a peça, eu acho, assim, muito, muito oportuna nessa... Aquilo que tu disseste, eu me senti justamente enxergando sem julgamentos, assim, né? A peça, ela mostra várias situações da vida da gente, ela não chega a se posicionar, mas ela faz uma crítica muito delicada e sutil, a peça é muito sensível. E aí você faz o que quiser com essa informação que eu tô, com essa imagem que eu tô te trazendo, né? Isso. E aí tu vai para casa e começa a refletir, é muito interessante a peça, assim. E, bom, olha só, tá maravilhoso, o tempo tá indo, mas eu quero falar outros assuntos sobre, agora, a questão de sexualidade, tem tanta coisa, e a questão de bullying, né, nas escolas, e como é que o adolescente lida com isso, né, que hoje em dia, assim, a gente vê que tem mais espaço para a pessoa poder dizer aquilo que sente, aquilo que pensa, mas será que é assim mesmo? Será que o adolescente que está nessa descoberta ali, né, ou está conseguindo se entender,
isso a gente tem espaço na família, na sociedade? Como é que está sendo? O que aparece lá no consultório? Então, Sobre a sexualidade, enfim. Eu acho que, assim, de novo, né? Só recuperando o que a gente estava falando, disparado a questão das telas reverbera em todos os lugares da saúde de um adolescente. Né? E chegou para mim muito isso. Ou chega com uma queixa específica, já pontuada pela família ou pelo próprio adolescente. Que se dá conta. Que diz, eu não aguento mais, eu não consigo. Não consigo largar. Eu não consigo largar. Porque o algoritmo, ele foi feito para isso. E para que tu né? não morra pra que a gente nunca não num consiga. jogo, tu nunca vai morrer, tu nunca vai desistir. Sim, quem fez o algoritmo conhece neurotransmissores, já estudou neurobiologia, sabe como é que funciona a dependência, abstinência, crack, cocaína, igual. Mesmo mecanismo. Mesmo mecanismo. Dopamina, Cruel, né? sistema de recompensa, tudo, né? Então, assim, vem muito. Então, assim, é um tema do atendimento do consultório, do ebiatra. Falar sobre telas, né? Para adultos, para adolescentes, porque isso reverbera em tudo. Reverbera no tempo de sono, depois reverbera na possibilidade de estar prestando atenção na escola, por exemplo. Então, reverbera na atividade acadêmica. Sim. E aí, depois reverbera na alimentação. E aí, na relação familiar. E sexualidade, sabe? Então, é um redemoinho, assim. Entendi. Né? Que você pode usar a seu favor. E acho que a gente deve. E aí, aprender como usar a rede, né? A seu favor. Limites. Tendo limites, tendo controle, tendo cuidado, tendo curadoria, né? Ou isso pode virar um problemaço. Entendi. E na maioria das vezes é um problemaço. Sim. Né? Sim. O que eu Sério diria que é interessante das redes do mundo conectado é que o jovem está conseguindo explorar melhor a sua sexualidade. Porque as informações estão chegando com mais facilidade, com maior capilaridade, né? Para mais gente, né? Então, assim, meus pais até... Os pais falam muito isso, né? Os meus pais, olha eu. Sim. Os meus pais das minhas famílias que eu atendo. E as pessoas, em geral, falam assim, mas Felipe, mas agora... que essa explosão, que todo mundo é bi, todo mundo é trans, todo mundo é pansexual, enfim, né? Isso não é uma moda? Então, isso é uma coisa que surge muito quando a gente fala sobre sexualidade adolescente. Né? E eu acho que é muito importante a gente poder entender isso. Né? Que sexualidade e as sexualidades que estão surgindo não são moda. Né? Até porque, falando da sexualidade diversa, é muito difícil ser LGBT. No mundo contemporâneo do Brasil, né? As pessoas têm uma expectativa de vida menor do que quem não é LGBT. Sim. A expectativa de vida de uma pessoa trans, por exemplo, é de 35 anos. É um tema muito importante. As pessoas são né, assassinadas apenas por serem LGBT. Sim, né? é um absurdo. Então, eu sempre costumo dizer isso para os pais, né? Assim, a sexualidade não é uma moda, né? Não é uma invenção, você porque o meu amigo também é. Não, isso não existe. Não existe. Né? Até porque ninguém ia ser idiota de se colocar num lugar de mais risco. Exatamente. Né? O que acontece é que, claro, agora, por conta da comunicação, e aí por isso que eu digo que talvez esse seja o lugar bom, né, das redes e da conectividade, dos wwws, é que eles estão conseguindo enxergar melhor as suas existências. E dizer, é isso aí. Sim. Né? Então, tem menos pessoas sofrendo por conta dessas questões. Né? Eu, por exemplo, lá na universidade, a gente até não falou sobre isso, mas eu coordeno, junto com uma colega assistente social, Fernanda Graneiro, um programa de extensão universitária, que é o programa Aquarela, que pensa exclusivamente a saúde da população adolescente, transgênero, travesti e não binária. É um único ambulatório, na verdade, o único programa de saúde do Rio de Janeiro sobre essa questão. Que legal. Para todo o Rio de Janeiro, imagina. Sim. E o que a gente vê é que eles já estavam lá. Sim. Desde sempre, né? Mas na minha época não tinha, né? Tanta pessoa trans, não binária. Sim. Na verdade, não é que não tinha. As pessoas não conseguiam se enxergar. Não enxergavam as suas existências. É isso. Né? E não havia nenhuma permissão para isso também. Também eram muito mais violentadas. Não que hoje não existam as violências. Muito, é um tema ainda mas muito é um assunto que já está mais permeável. Sim. Né? Principalmente entre eles. Sim. Entre os adolescentes. Mas é isso que eu queria te perguntar. Entre os adolescentes, tá melhor. E na família... Como é que tu percebe isso? E essa é a grande sacanagem, né? Sabe quando eu comecei o ambulatório, né? Quando eu comecei lá o programa, eu, enquanto médico, né? Eu sou formado há 22 anos, trabalho com adolescentes há 22 anos,
mas trabalho com questão, especificamente com a questão trans, há 7, 8 anos, mais ou menos. Então, quando eu comecei a estudar mais a fundo isso, a gente começou a receber os jovens e suas famílias, a minha fantasia é que a galera ia vir muito mal. Meu Deus, por que eu sou uma pessoa trans que ensina da minha existência? Não. Jennifer, eles estão muito bem, obrigado. Eles entre eles. Sim. Com a questão trans, com a sua sexualidade. Sim. E isso significa que eles não estão sofrendo? Não, estão sofrendo. Sim. Muito. Eu diria que mais de 80% dos meus pacientes ou se cortam, ou já se cortaram, ou têm vontade de se cortar, já pensaram em suicídio, já tentaram. É muito alto o índice de sofrimento. Muito. Por quê? Por conta da gente. Os adultos. Somos nós. Os velhos. Principalmente nós, adultos cisgênero, claro. Né? Então, somos nós que violentamos eles. Interessante. Nós, professores, nós, pais, mães, cuidadores. Que falta um preparo da gente conhecer. Sim. Sabe, Felipe, agora falando, a gente tem um episódio aqui no nosso podcast. Olha aí. Nós fizemos um. Sobre trans, a gente trabalhou com aquele filme A Garota Dinamarquesa, sabe? Mas aí a gente fez uma abordagem da parte mais jurídica, do que tem hoje, né? Das possibilidades, com cirurgia ou não, e mudança de... Então, a gente trabalhou essa temática, uma psicóloga nos ajudou. Sim. E aí, a gente não adentrou tanto nessa parte que é bem ali que tu tá dizendo do adolescente em si, né? Que é mais a criança, o adolescente, mas a ideia sempre foi assim, trazer esse assunto, falar. Claro. Falar sobre esse assunto, porque as pessoas às vezes não, né? Temos que falar gênero, sobre. O que é orientação, falar. O que é. E quanto mais a gente conseguir falar, eu acho que todo mundo vai ter seu espaço, né? Digno, né? De vai viver, desmistificando, né? claro. Porque o nosso objetivo é cuidado, né? Isso aí. Cuidado, e a gente quer ver as pessoas felizes, né? Respeitadas e felizes, né? E a peça traz isso também, né? Ela vai pincelando ali. Por isso que eu digo, assim, a minha experiência de assistir a peça foi muito gratificante, porque ela é muito delicada, sensível. Ela traz as temáticas, ela aborda como tem coisa naquela peça. Muito, né? Muitas pinceladas sobre várias. A sexualidade, ela vem assim... Também vai ali, e a gente quer saber mais. Aí a gente vem aqui, conversa com o Felipe, aprende mais. Sim. Mas ela é uma maneira, é um convite, né? É um convite para a gente olhar esse tema que também, o Felipe está dizendo, né, causa tanto sofrimento pela nossa ignorância, né? Do quem é lá o hétero. Sim. E fica aqui falar para os pais, né, que os filhos... muitas vezes na adolescência, o teu olhar sempre vai ser olhar eles como criança. Quando o olhar do pai, da mãe, da família, sempre eles veem você como olhando eles como criança. Por isso que se o vizinho falar, o amigo falar, aí é legal. Porque ele me vê como adolescente. E eu sei que isso é muito difícil para um pai e para a mãe. Você olha e, de repente, aquele menino que está te dando conselho, tu fica lembrando do rostinho dele, nenê, meu, cara, o cara sabe tudo também, né? Sim, e mais uma dica, assim, para os pais, joguem com os filhos videogame. Para você entender. E essa semana eu participei também de um estudo sobre os games, onde foi colocado que esse negócio dos joguinhos de matar, de violência, não existe pesquisa que diga que o cara que está matando na escola jogou. Não. E o matar no joguinho é o que você faz na foto. Você mira e você clica. Mas o teu filho não está matando as pessoas. Sim. Ele está aprendendo a mirar e clicar e ter rapidez nisso ali. Que ele vai precisar na fotografia, na selfie que ele faz. Agora, esse assunto nós vamos ter que fazer um outro podcast. Porque até eu já vi um vídeo teu sobre a violência nas escolas. E esse assunto é muito dramático. Nós vamos ter que abrir uma outra fala inteira só para entender esses processos. Sim. Que não, a gente e o bullying surgiu na escola. Tem a ver com o bullying, tem a ver com a sociedade. O que tem a ver? Tem mil perguntas sobre isso. Sim. Mas quem criou o bullying são as escolas, no momento que fizeram escola pública e particular. No momento que tem o menino da frente e o menino de trás. Então, assim, isso aí eu estudei também. Interessante. E da onde a origem do bullying iniciou com os adultos, já classificando as escolas, Entendi. As pessoas, os professores para dar aula, tudo. E a gurizada aprende, né? O adulto faz e eles aprendem, começam a fazer também. Não, isso aí dá muito pano para manga. Olha só, nossa produção está avisando que nós
Estamos avançando no tempo, como a gente previu, o assunto é maravilhoso, vocês são ótimos, eu estou super contente, eu acho que o pessoal está esperando mais, mas vamos encerrar por aqui hoje. Vou pedir as falas finais de vocês e a gente marca um próximo episódio para a gente tratar mais ainda sobre esse assunto. Achei que a gente estava 10 minutos conversando. Tá muito bom, tá Como uma assim? delícia. Como assim? Fala, Felipe, encerra aí. Olha, acho que, como a gente falou, assim, é muito importante a gente abrir espaços nas nossas cabeças para poder falar sobre adolescência, para poder, principalmente também, ouvir sobre isso, né? Ouvir os próprios jovens. E estar disponibilidade. Acho que disponibilidade é a palavra, né? Assim, o teatro usa muito nessa coisa da disponibilidade, né? Estar atento. A dança também usa muito, a arte usa muito, né? A atenção. Quero deixar aqui o meu Instagram disponível. Pode, se quiser falar sempre com aquela câmera lá, todos os seus dados ali, ó. Pode falar lá, diz o teu Insta. Felipe Forte, CPF, mentira. @médico de jovens. Eu tenho aberto agora algo que eu tô gostando muito de fazer, que é um curso que é pra gente discutir sobre as questões mais vulneráveis e mais periclitantes, mais difíceis da adolescência contemporânea. Então, assim, é um curso com 7 aulas, na verdade 8 aulas, porque eu tenho uma aula 0. Em que a gente vai falar muito sobre redes, que é o que, na minha opinião, conecta as questões como todas, disseste, né? Mas a gente vai falar sobre a questão da violência nas escolas, a gente vai falar sobre bullying, a gente fala sobre a questão LGBT. Tem um dia que a gente fala só sobre isso, né? Destrinchando aí, decupando toda a sigla e refletindo o que está acontecendo, o que não está, como que acontece. Um dia só sobre a questão da musculação, uso de pré-treino, pós-treino, que é uma coisa que tem afetado muito a autoestima dos jovens, principalmente meninos. Que a gente até fala pouco de meninos, assim, cuida pouco deles, e eles estão sendo massacrados com esse culto ao corpo, né? E o selfie, etc. Tem tanta coisa, eu tinha anotado aqui pra gente falar da questão alimentar, da bulimia, da não sei o quê. Super. Mas é muita coisa maravilhosa pra falar. Distúrbios alimentares, a questão dos NPCs, que é algo que explodiu aí, que está explodindo no TikTok, que tem muitas camadas, que não é só uma coisinha aí de fazer live, tem, né? Tem um dia também só sobre desafios perigosos na internet, que acho que é um tema importante pra gente conversar. Enfim. E é um curso online? É um curso online, 100% online. Pra pais, pra mães, pra filhos? Pra pais, pra mães, pra... Quem quiser. É mais pra adultos. Mas eu vejo que muitos pais me dão um feedback e dizem assim, nossa, eu tava assistindo, meu filho assistiu de canto de olho, e aí surgiram conversas a partir do que o pedacinho que ele viu, né? Então, é um curso 100% online. Lá no Instagram a gente acha as informações. Lá no Instagram, você acha. Tá. Só clicar lá na bio que você acha. Então, tá bom. Tá bem bonito. Vamos acho que é uma possibilidade de poder dialogar, né? Perfeito. E refletir. Obrigada. E fala, Vanja, faz as considerações finais. Bom, o pessoal já sabe, nós estamos aqui gravando, mas vai em janeiro. Então, tu pode falar, se já tem data para março, da peça, certo. Enfim. Tá ok. Bom, meu nome, Vanja Gamichel, acha no Instagram, meu nome mesmo. Tenho o Adolescer Oficial, siga no Instagram. E o que eu digo assim, ó, gurizada, vocês estão na melhor fase, pais, adolescer é TDB, é tudo de bom. Vejam com outros olhos, venham assistir Adolescer, dia 10 de março, é um domingo, às 18 horas, no Teatro CIE. Traz os adolescentes, traz a família, a avó, todo mundo, porque vocês vão poder ver um outro lado, né? E você que é adolescente, vem assistir, sai do quarto, sai do celular, vai viver. Se der coisa errada, não faz mal, tenta de novo. E fica aqui uma dica, se você não tem o que fazer nas férias, janeiro e fevereiro, eu ministro oficina de teatro para adolescentes. Cara, é muito legal pra tu desbugar, pra tu tá com uma galera da tua idade. A gente vai se divertir horrores. Tem turmas de 11 a 17 anos. Ah, o que? 11? Eu fazer com os maiores? É legal porque você vai aprender horrores com os maiores. Os maiores que se acham os tais vão ter que aprender generosidade, porque vão ter que pensar no menor. E precisa, porque para fazer TV, cinema, teatro, não é todo mundo da mesma idade para fazer uma peça, uma novela. Você vai conviver com pessoas mais e menos. E tem curso para os maiores também, né? Legal. Então, vem fazer teatro, vem se divertir. Todas as informações no Insta botar as também. Emoções. Isso. Tá. Entra lá. Perfeito. E tem oficina Adolescer também, segue lá. Tá. Aulas no CIE e no Teatro São Pedro, tá bom? Perfeito. Então, tá bem. Muito obrigada. Adorei. O programa foi maravilhoso. E esse foi, então, o nosso episódio de hoje, Adolescer. Fique conosco para o próximo episódio de Notas sobre Nós.